proteger. Bom, nós vamos dar sequência então ao tema sobre a raça atômica, né? Hoje nós vamos tentar entrar em Eva, viu? Certo? Nós já falamos bastante sobre Adão, então nós vamos tentar entrar na peculiaridade sobre Eva, né? Ah, pois não. Vai com Deus. Bom, nós tivemos aí algumas dúvidas com referência à encarnação do homem e da mulher, né? No lance de Adão, alguns amigos espirituais acreditam que Eva entrou no palco da vida da raça adâmica graças à necessidade evolutiva do próprio Adão, porque não havia agricultura que estivesse como que ao lado de Adão para saciá-lo. E dentro do que está escrito lá no Velho Testamento, em Gênesis de Moisés, a gente depreende uma porção de coisas interessantes. A gente depreende o seguinte: quem quer crescer, quem quer evoluir, precisa de suporte adequado. E as fêmeas à disposição de Adão aqui no planeta Terra não eram um suporte adequado. O que seria isso, suporte adequado? O instinto referente ao homem, esse instinto precisa ser saciado. Para o homem saciar esse instinto, ele necessita do oposto, ou da fêmea propriamente dita. Agora, para saciar o ego desse espírito, para saciar o ego dele, uma fêmea é incapaz de saciar. Então, como é que nós poderíamos analisar essa situação? Nós já falamos para vocês aqui em outra época, nós falamos o seguinte: que o homem, para sentir apetite sexual por alguém, esse homem precisa sentir-se bem ao ver esse alguém do lado de fora. Enquanto que para a mulher, para sentir o mesmo apetite, ela precisa sentir esse homem. Então o que a gente está aqui tentando trazer para vocês que não é fácil? O homem precisa ver para gostar, enquanto que a mulher precisa gostar para amar. Para o homem é imprescindível ver, para a mulher é imprescindível sentir. Então, o homem vendo, ele aguça o instinto dele. E essa é a maior das comprovações da interioridade do homem no palco da vida terrena. Agora, para a mulher na sua plenitude, viu, gente? Não é uma mulher que quer satisfazer o ego dela, não. É uma mulher que está em busca de um parceiro, onde esse parceiro vai definir as ânsias dela. Ânsias a longo prazo. Porque a fêmea, ela quer solucionar o problema da ânsia dela a curto prazo. Enquanto que a mulher, na plenitude dela, ela está buscando saciar-se a longo prazo. Saciar a curto prazo é preponderância do instinto. E saciar a longo prazo é preponderância do espírito. Bom, então o que nós temos aí? Nós temos duas características interessantes. Nós temos o homem que vê e temos a mulher que entra. Nós já estudamos isso aí em João capítulo 3, não já? Com vocês?
ver e entrar. Você faltou, né? Ver e entrar. Então nós estudamos João capítulo 3, né? Em especial versículos 3, onde é necessário ver o reino dos céus. E versículo 7, onde é necessário entrar no reino dos céus. Nós temos que primeiro ver, registrar, para depois desejar. Está dando. Nós precisamos ver, para depois registrar, para depois desejar. Nós temos a trilogia, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai vê. O Filho registra. E o Espírito Santo penetra ou abraça, se assenhoreia. Eva seria a adjutora para saciar Adão. Mas Adão, antes da entrada de Eva no palco da vida, ele já tinha arregimentado todas as informações necessárias para a necessidade do ego dele. Então, ao homem, é necessário ao homem que vê saciar o ego, enquanto que para a mulher, para ela entrar, é necessário que ela penetre na intimidade do ser oposto dela. O homem basta ver para sentir prazer, enquanto que para a mulher é necessário, além de ver, sentir, tocar, apalpar, conversar, pesquisar, analisar. Por quê? Porque o homem goza de fora para dentro, a mulher goza de dentro para fora. Vamos com calma aí, tá? Isso é muito difícil, vocês têm que ter paciência, tá? Hein? Tem que ter muita paciência. De acordo? O que seria o homem gozar de fora para dentro? É porque o homem é periférico. E o que seria a mulher sentir de dentro para fora, onde ela pode produzir o orgasmo mesmo sem o contato com o homem? É tranquilo. É tranquilo. Certo? Ela, a mulher que, infelizmente, contra todos, inclusive contra ela mesma, ela não sabe vivenciar isso. Né? Nós, certa feita, dissemos para vocês aqui uma coisa interessante. Que o homem procria, e se a mulher soubesse, ela criaria sem dependência da procriação. Jesus não veio até nós sem o contato do homem. Hein? Vocês se lembram disso lá em Mateus? Está certinho, lá está claro lá. Não é simbólico não. Jesus veio até nós sem o contato do homem. Por quê? Porque não havia necessidade do homem, certo? Mas havia a necessidade da mulher. A mulher cria independentemente do homem. Bom, a mulher cria independentemente do homem. Agora, esse processo da mãe disso, essa geração. Nós não vamos explicar agora, Ronaldo, porque isso não foge e a gente dá uma viagem muito longa. Mas noutra oportunidade pode ficar tranquilo que a gente, certo, saciará vocês. Né? Então, mas nós ainda vamos caminhar um pouco dentro disso. O homem é um procriador. Por quê? Porque para eu criar, eu tenho que já ter sublimado a procriação. Não se vai ao anjo sem ir ao homem. É necessário primeiro a viagem ao homem para depois ir-se ao anjo. E a mulher é um anjo. Ela é que não sabe disso. Ela é que não tira proveito disso, mas a mulher é um anjo. Tanto que a mulher vive sem o homem, mas o homem não vive sem a mulher. Analisem bem o porquê que a estatística mostra que os homens morrem antes. Certo? Os homens morrem primeiro. Não é porque nasceram primeiro, não. É porque a mulher tem capacidade de viver sem o homem.
E o homem, depois que amadurece, via de regra, ele fica mais bobo do que quando jovem. Fica bem? Ele querendo a babada, ficar Exato. Bem? é, tem que ter muito amor mesmo. Os homens moram cedo porque as mulheres acabam matando mais rápido. Não é não, isso é lei da vida, Antônio. É porque o homem, para procriar, ele não precisa de muito tempo, enquanto que a mulher, para criar ou dar assistência indefinida aos filhos, ela precisa de uma sobrevivência maior, certo? O homem sendo ativo, ele consome muito mais do que a mulher sendo passiva. A mulher sendo passiva, ela se acomoda naturalmente à circunstância da vida, com exceções, obviamente, né? Mas a mulher sublimada, ela se apacenta, ela se acalma, ela se tranquiliza, ela deixa a coisa fluir, mesmo no erro, certo? Porque para a mulher, o importante é dar vida, enquanto que para o homem, o importante é estar na vida, certo? O que seria isso? Não é? Dar vida é propiciar o encarne de alguém. Esse é o conceito da mulher. Para a mulher, o importante é trazer alguém na vida. Já para o homem, o importante é escolher esse alguém. Está dando? Hein? Certo? Está complicado ou está dando? Escolher esse alguém. O homem é racional. O homem quer um filho que o substitua. Enquanto que a mulher, ela não quer substitutos. A mulher, ela é uma matriz que fornece as vidas independentemente. Para a mulher, qualquer um é filho. Para o homem, não é qualquer um que é filho. Ô José, isso é tão sério o que você acabou de dizer, que tem uma pessoa Exato. que pegou uma criança para criar, porque ela era uma pessoa solteira, ela tinha, acho que, tanta vontade de ser a mãe daquela criança que ela desenvolveu as mãos mamares e dava leite para ele. Sabe? Isso, assim, psicologicamente... Exatamente, perfeitamente. A mulher, se ela soubesse, ela geraria filhos sem precisar do homem, certo? Agora, como seria esse processo? Tentando saciar o Ronaldinho ali, né, Ronaldo? Como seria esse processo? A mulher, o ser superior, ela tem acesso à intimidade do homem, enquanto que o homem, sendo inferior, ele não tem acesso à intimidade da mulher, certo? O homem precisa ver, a mulher basta sentir, certo? A mulher, se ela soubesse, ela poderia amar um homem independentemente da aquiescência desse homem, desse tempo. Então foi mais ou menos esse processo com Maria, ou seja, ela colocou essa parte do homem, ou seja, da experiência do homem para funcionar? Dentro do texto não, porque dentro do texto ela nem sabia que estava grávida, né? Isso não é dentro do texto não, mas não vamos, por enquanto não vamos muita coisa não. Contenha-se, Ronaldo. Inseminação espiritual. Hein? Inseminação espiritual, e aí Jesus foi inseminado espiritualmente, não é? Agora, a nossa indagação maravilhosa, que nós não temos resposta ainda, de onde veio o esperma? Aliás, o espermatozoide, de onde veio? Não é? Veio dos homens, foi tirado inconscientemente dos homens, ou veio do céu? Isso nós não temos resposta, certo? Agora, se nós estudarmos para valer, um de nós vamos conseguir descobrir um dia, entenderam bem? Mas tem que estudar para valer, certo? Um de nós vamos descobrir. Não basta alguém querer descobrir, não, porque o Criador não dá colher de chá para ninguém. O Criador não faz um imprescindível, não, certo? O Criador dá uma informação a um, dá outro, não é isso mesmo? Agora, por que via de regra são os homens que são os grandes reformadores, né? É porque os homens é que assumem a responsabilidade do ato, da ação, certo? Enquanto que a mulher se responsabiliza pela reação. Como nós, espíritos, não vivemos sem a matéria,
A matéria para nós espíritos hoje é ela a matéria mais importante do que os espíritos hoje. Hein? Entendeu bem? Hoje a matéria para nós é mais importante do que nós mesmos, porque é através da matéria que nós encontraremos a nós mesmos. Entendeu? Uhum. Sim? Desde isso que você está acabando de falar sobre o homem, responsabilidade, filho que, né, para frente substitua. Isso é uma procedência racional? Espiritual, racional, exato. Vamos por mim, dos homens que pensam isso. Porque às vezes a gente cogita certas coisas, a gente busca, bateia, você fala uma coisa e a coisa se associa, né? O pensamento, a linha de pensamento. Eu queria... É por aí, né? É por aí. O certo, Isaías, é nós nos diminuirmos para promover o crescimento dos nossos filhos. Mas dentro do jogo de interesses, onde o mercantilismo está preponderando até hoje, nossos filhos são a consequência negativa de nossos erros. É por isso que nossos filhos hoje estão em situação pior. Entenderam bem? Nossos filhos hoje estão em situação pior. Ontem nós ainda tivemos perspectiva de futuro. Hoje nossos filhos não têm perspectiva de futuro. Isso então é baseado nesse processo racional do pai. Quer dizer, o pai sempre tem que estar hierarquicamente, não espiritualmente, dentro dessa vida aqui social e tudo, sempre está, ele está. Então os de baixo vão acompanhando ele. Ele some. E se você não, o filho, né, caso nós, filhos, não tivermos a percepção disso, vamos ficar, não é por aí? De 1 a 10, se você for estágio 1, o correto é seu filho ser estágio 2. Mas no espírito, está todo mundo preocupado em que o seu filho seja estágio 2 na quantidade de coisas. Enquanto eu tiver coisas, eu esqueço do espírito. Você perde, tem uma perda de um lado, mas ganha de outro. Isso. João Batista tem lá em 3,30 de João. João Batista explicou para os discípulos dele: eu disse a vocês que eu não sou o Cristo. Agora, os discípulos de João Batista foram lá a ele e disseram: mestre, tratando João Batista de mestre, mestre, aquele outro, que Jesus não tinha o conceito que tem hoje. Então eles se referiram a Jesus como aquele outro concorrente de João Batista. Aquele outro está arrebanhando muito mais discípulos do que o Senhor, em se referindo a João Batista. Então João Batista explicou novamente para os discípulos: eu disse a vocês que eu não sou o Cristo. O que é que João Batista... Tudo bem aí, galera? O que é que João Batista quis dizer com os discípulos nessa hora? João Batista quis dizer o seguinte: que ele veio antes, 6 meses antes, para abrir o caminho de Jesus. Então ele seguiu, ele disse lá em 3,30 de João, né, de João Evangelista: é necessário que eu, João Batista, diminua para que ele, Jesus, cresça. Entendi. Entendeu bem? Então, eu, Zé da vida, um dos Zés da vida, o certo é eu dar uma vida sobre o Zé atual. Ou seja, se eu estou no estágio 1, eu devo lutar para que meu filho esteja no estágio 2. Mas meu filho é efeito, meu filho é consequência de erros passados. Então eu tenho que investir no meu filho hoje numa proposta, não numa realidade. Então os nossos filhos hoje não vão nem dar confiança a nós, mas eles vão registrar modificações, mudanças em nós. E serão essas mudanças que irão apoquentá-los no grande amanhã, quando eles estiverem no fundo do poço. Quando eles estiverem no fundo do poço do erro, eles vão se lembrar: nossa, mas meu pai não estava vivenciando o que eu vivenciei e ele não foi para o fundo do poço. Aí ele se lembra, começa a rezar, mas ele reza para Deus: meu Deus, me socorre. Só que Deus, ele é substituído nessa hora pelos espíritos conectados com Deus. Se nós quisermos servir a Deus, ótimo, aguardem a hora. Então, quando os nossos filhos, lá no fundo do poço, começarem a olhar para Deus, nós iremos lá e estenderemos a mão para eles: vem cá, meu filho adorado, querido do meu coração. Resgatando. Venha,
Volte para o seu ponto de origem. Agora, veja bem, nossos filhos, quando caírem no fundo do poço, eles erraram não é porque eles quiseram, eles erraram porque eles nos copiaram. E é por isso que somos nós que vamos ter que ir lá buscá-los. Tá dando? Só aí, tá dando? Hein? Então é um erro eu acreditar que eu sou melhor do que meu filho. Meu filho é a reprodução minha. Ele tem as informações que eu tenho. Nossos filhos vêm até nós, não é por acaso não. Nossos filhos vêm até nós porque eles em vidas anteriores aprenderam conosco os erros que hoje nós estamos conscientes de que não existem esses erros. Por isso que a gente fala claro para vocês, nenhum de nós está buscando Deus por amor a Deus, mas todos nós estamos buscando Deus porque não aguentamos mais o sofrimento. Não temos outra porta para bater. Então o jeito é retornar à porta estreita. Certo? Está dando? Hein? Se você, como pai, tem consciência de que o seu filho está caindo no poço, você não pode socorrer, parar essa queda? Não posso. Ele está num efeito. E esse efeito tem um registro mental dele. Quem manda no corpo dele é ele, não eu. Eu, pai, eu sou um obsessor para meu filho. Entendeu bem? Tranquilamente. Eu, pai, sou um obsessor para o meu filho. Por quê? Porque eu quero que ele siga o meu caminho, o caminho da minha verdade. Só que a minha verdade hoje não é a minha verdade há um século ou 10 séculos atrás, onde ele registrou a minha verdade de 1 ou de 10 séculos atrás. Então o registro dele é aquele, não esse atual. Desculpa, se tiver o pai que não há... Dessa maneira que você acabou de falar, quer que o filho seja isso, seja aquilo, seja aquilo, etc. Acontece o seguinte, veja bem, hoje, para nós revertermos as posições, nós vamos nos transformar num escândalo, porque o tradicionalismo humano não entende isso ainda. Está entendendo? O tradicionalismo humano, nós já falamos para vocês, vamos repetir. Tradicionalismo, museu e passado são uma coisa só. Nós não existimos para viver o tradicionalismo, nós existimos para pôr coisas novas em cima da tradição, anulando a tradição. Porque se a tradição fosse boa, por que nós estamos cada vez pior? Oi? Veja bem, você está certo. Nada impede ao pai de tentar reverter um processo, de tentar reverter um processo, de ir para o buraco que o filho está se encaminhando. Não é isso? Agora, se ele de repente estiver no efeito, como diz o Senhor, dificilmente nós iremos conseguir reverter. Veja bem. Através de exemplos... Presta atenção, Ronaldo. Acontece um detalhe importante. Mateus 10, 34. Diz lá Jesus: não vim trazer a paz à terra, vim trazer a espada, e impor o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe. Por quê? Porque os nossos desafetos são, na verdade, desencontros de tomadas de posição. Hoje eu estou bom, mas ontem eu fui mal. Entendeu bem? Eu fui mal, ou consciente ou inconscientemente, ou ignorantemente ou não. Não importa, eu fui mal. Agora, se eu fui mal, todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. Queiramos ou não, somos líderes. Nós temos criaturas incapazes, inferiores, menores, que nos copiam mesmo. Certo? Agora, eles copiam nossos erros. Eles não copiam os nossos acertos. Por quê? Porque, sendo o planeta Terra um planeta de provas e expiações, eu no mal, eu não preciso fazer prosélitos. O planeta já é uma maldade, uma perversidade em comum. Agora eu no bem, eu estou sozinho.
Agora, com um lance fantástico, mas que não vai resolver. Eu no mal, eu crio um inferno. Eu no bem, eu crio um céu íntimo. Eu no mal, eu crio um inferno comum, coletivo. Enquanto que eu no bem, só para mim interessa esse bem. Ninguém quer vivenciar esse bem. Todo mundo quer usufruir de um bem. Nós queremos um presidente da República bom, que resolva o problema, não para copiar o presidente da República, mas para a gente não se apoquentar. Está entendendo? Hein? Está entendendo? Quer dizer, nós queremos uma solução do problema coletivo para a gente amolecer os músculos. Entendeu? Então, se nós, no Brasil em especial, se o presidente da República resolvesse o problema da humanidade, dos habitantes do Brasil, nós estaríamos em muito piores situações. O que vocês acham? Por que os romanos caíram? Os romanos caíram porque ficaram tão ricos, tão pródigos, que engordaram demais. Por isso é que eles caíram. Passaram a terceirizar os exércitos para defender as cidades deles. Isso é piada, não é não? Só os tolos é que vão trabalhar para os outros. Enquanto eu for um patrão rigoroso, o meu empregado me teme. Agora, o dia que eu for um patrão piegas, o meu empregado me atropela. Vê se deu. Quer dizer que nós somos rebeldes. Nós somos perversos. Se eu sou um patrão exigente, se eu sou um patrão exigente e intransigente, a criatura produz. Se eu for um bonzinho, hoje ele quer 5 minutos, amanhã quer meia hora, depois quer 2 horas, depois não trabalha mais. E quer chegar no fim do mês, quer ganhar o dinheiro. Estão entendendo? Quer dizer, nós não estamos preparados para ser bons e para receber bondade. Ficou claro? Quer dizer, nós precisamos da lei, precisamos da chibata, precisamos do azorrague, certo? Porque qualquer um de nós que pensa em ter mordomias, não é mordomias para ter mais tempo para pensar no seu futuro, é ter mordomias para inchar o presente. Percebeu? Hein? Deu? Quem queria falar? Sim. Poderíamos considerar pela lição sinônimo de erro? Não existem erros, seu Eduardo. O que existem são experiências onde, dentro desses caminhos, dessas experiências, nós vamos ao chamado erro para definir o que seja acerto. Porque eu só definirei o acerto se eu conhecer o erro. Eu só valorizarei a luz se eu passar maus pedaços nas trevas. Eu só valorizarei a sabedoria se eu adoecer na ignorância. O ignorante não sabe que é ignorante. Ele não cresce. Ele, como ignorante, ele não cresce. Ele, o ignorante, fica indefinidamente como ignorante. O reino mineral, por exemplo, que é o mais inferior nosso, se não houver interferência externa no reino mineral, o reino mineral fica indefinidamente como mineral. Então é preciso ser cutucado. Nós, no reino hominal, precisamos ser cutucados, porque no reino nominal nós ainda acreditamos que viver a matéria que é o preponderante. Está entendendo? Esse cutucar poderia ser bombardeado em seu momento. Exato. Fazer sofrer. É por isso que alguns amigos espirituais falam que a evolução, ela é na verdade uma dor-evolução. Por quê? Porque enquanto nós não conhecermos a finalidade principal da nossa existência, precisamos ser cutucados com vara-fogo. Entendeu? Enquanto não conhecer. Qualquer um de nós que
que tiver mordomias vai se acomodar. Nós temos um companheiro espírita, expositor, né? Falou para o Zé Miranda certa feita: Zé Miranda, eu tenho um dinheirinho sobrando, vou comprar um sítio para eu descansar e para a família descansar no fim de semana. Aí nós dissemos para ele: mas você não clamou conosco que você não tem tempo? Que você tem tarefa o mês inteiro? Como é que você vai despender tempo seu curto, que já é pouco, com sítio? Ou você acha que é só comprar o sítio? Você vai ter que despender pelo menos 10% do seu tempo para cuidar do sítio, para dar ordens, para pagar, para receber, para ver como é que está funcionando, para viajar, ir e volta, ida e volta. Quer dizer que você vai prejudicar o seu tempo espiritual mais 10%. Aí ele desistiu da ideia. Entenderam bem? Quer dizer, não tem como. Quanto mais coisas materiais eu tiver, mais tempo eu preciso para cuidar das coisas materiais. E quanto mais tempo dedicado às coisas materiais, menos tempo eu tenho para mim, para o meu futuro. Porque eu existo, nós existimos para o futuro, não existimos para o presente. Então, essa preocupação de não errar, isso é secundário. Eu existo para errar. Agora, se eu errar a primeira vez, não há registros. Se eu errar a segunda vez, registro no perispírito. Se eu errar a terceira vez, eu entro na lei de causa e efeito. Então temos a primeira vez prova, a segunda vez provação, a terceira vez expiação. Entendeu? Então, existimos para aprender, errar ou acertar. E ainda tem um lance aí danoso. Se eu acertar, eu automaticamente eu fico convencido. Se eu errar, eu automaticamente eu me humilho. Eu me humilhando, eu cresço. Eu ficando convencido, eu diminuo. Vê se deu? Deu? Ficou claro isso? Médio, eu não entendi muito bem, não. Mas eu vou perguntar. Vai chegar um ponto que a gente vai deixar de ser cutucado? Ou novas impulsões, ou novas coisas assim, teremos novas exigências diferentes, assim, maiores. Jesus não foi cutucado, ele se cutucou. Não, mas em nível terra, mas assim, a gente vai ter outros tipos. Não, em nível terra não tem jeito. Não, em nível terra não, estou falando assim, vai chegar um ponto que a gente mesmo vai tomar as decisões sem precisar de ser cutucado, seria isso? O planeta Terra não é o céu, é uma demonstração do que o céu é. Pois é, mas uma hora a gente vai ficar liberado dessa situação, ser cutucado, é isso que eu quero dizer. Mas quando ficar liberado, você vai passar a cutucar os outros. Entendeu? Então se liberta de algumas áreas. Hein? Tem saída, não. Cada algumas áreas que se conscientizou, mas e as outras áreas que ainda vai ser trabalhada? Bom, mas isso aí é uma viagem fantástica. Agora explica isso aí. Se eu me humilho, tudo bem. Se eu me convenço, eu diminuo. Abre isso aí que eu não entendi. Se eu me humilho, se eu me sinto humilhado, se eu me sinto constrangido, se eu me sinto envergonhado porque eu errei, eu vou crescer. Por que eu vou crescer? Porque eu vou aceitar o desafio de pesquisar além de para que eu possa entender melhor onde eu errei. Agora, se o convencimento bater em mim, eu vou achar que eu sou o sabidão da vida. Quer dizer, aí eu me diminuo. Por quê? Porque quando eu me considero o sabidão da vida, eu repilo as pessoas ao meu lado. Enquanto quando eu me humilho, as pessoas do meu lado se compadecerão de mim. E aí eu cresço. E eles vão acrescentar o que me falta, que é esperança, positivismo. Então, quer dizer, no planeta Terra, o mais natural é esse, da gente ter que se humilhar mesmo no planeta Terra. Não, você não pode generalizar nada, criatura. Você não pode generalizar nada, pelo amor de Deus. Eu vou poder crescer, porque sempre, por exemplo, e se a pessoa for humilde? Ela nunca, sempre, nunca mais, talvez, isso não existe. O que existe para nós é sim e não, só isso. Entendeu? Aí que tal perder e ganhar, que você disse, né, meu calma. A pessoa não tem o direito de crescer, de se sentir feliz, vitorioso. Em cada etapa, sim. Só que através desse direito de se sentir bem, feliz e vitorioso, ela tem que se indagar. De onde eu tirei isso?
O tolo acredita que tirou da inteligência dele. Errado. Tudo que eu tirar de além de, eu tirei do cosmos. E o cosmos não é meu, não é nosso. Percebeu? As nossas individualidades estão na vida graças à força do pensamento. Enquanto eu for ignorante, pensam por mim. Quando eu for sábio, eu passarei a pensar pelos que estiverem atrás de mim. Antes me cutucam, depois eu cutuco. Então o planeta Terra, na grande maioria, é um planeta de gente a ser cutucada. Tranquilamente. Certo? Tranquilamente. Mesmo porque se nós entrarmos num processo de autossuficiência do planeta, de poder gerir na nossa existência, a gente vai ter um planeta mais evoluído, né? Não, tem que lembrar ele a ela. Nós viajamos Ele dá um descansinho, mas tem que lembrar. para cima e para baixo. Para cima, quando a gente tem perspectiva de acréscimos. Para baixo, quando a gente está convencido demais. Se eu vivenciar o convencimento, a auto-idolatria de mim mesmo, eu preciso ir para uma situação pior, para eu me despertar. Os antigos generais dos exércitos romanos, né? Quando eles viajavam com toda a pompa, com toda a postura deles de vencedores, né? Tinham ao lado deles, ou na traseira deles, os escravos, não é? Para lembrarem eles: lembra-te de que hoje você está em cima, amanhã você estará embaixo. Entendeu bem? Humilhação seria uma necessidade de trabalho igual a crescimento. Exato. E uma vitória, sob qualquer sentido, seria estagnação e falta de seria um decréscimo ou uma estagnação, quer dizer, a pessoa não cresce nem diminui, fica ali. Então ela tem que procurar uma outra situação para que ela possa crescer novamente. Exato. A Igreja Católica tem uma prece lá, parece que é Salve Rainha. Né? Fala lá: venha a nós os degredados filhos de Eva. Quando fala lá, venha a nós os degredados filhos de Eva, no Livro dos Espíritos fala lá uma questão interessante que os Espíritos respondem a Kardec: o Espírito não retrograda. Mas o que foi isso? O degredo. O que é isso? Para mim é retrogradar. Entendeu bem? Então tem questões no Livro dos Espíritos que deixa a gente coçando-se, não é nervoso, porque não dá para engolir. Seu Zé, será que quando fala assim, o espírito não retorna, será que não está dizendo assim, quando ele já realmente é plenamente espírito, porque nós não somos? Acontece o seguinte: o Livro dos Espíritos foi escrito para a humanidade, né? Então ele tem que satisfazer a humanidade. Não é um livro com uma proposta para o céu, é um livro com uma conscientização do inferno, que é isso aqui. Tá, mas eu falo assim, talvez para mostrar para a gente, a partir do momento que eu me tornar um verdadeiro espírito pleno, aí sim, eu não tenho volta. Souza Miranda, o que o espírito conquistou, ele não perde. Talvez seja nesse sentido. Porque na Bíblia está escrito assim, como é que é, gente? Naquela parábola dos talentos. Aquele que enterrou o talento, ele ganhou um talento para ser testado. Os outros ganharam mais porque eles tinham confiança. Então esse que enterrou o talento, não multiplicou, foi dito para ele o seguinte: até o que parece ter, lhe será tirado. Parece ter. É igual a figueira, só tinha aparência. Então o espírito, quando ele conquistou, ele não perde jamais. Assim, a gente entende assim. Você entendeu? Então, esse retrogradar, digamos, seria quando ele aparenta, mas não é uma conquista interna. Você entendeu como é que ele ainda está experimentando aquela questão? Mas ele continua errando. Foi apenas revelado, ele ainda está no campo da justiça. Porque a revelação ela está no campo da justiça. Não entrou ainda no campo do amor, que é o dar de si mesmo, como Jesus fez. Você entendeu? É nesse sentido que a gente está entendendo. Vejam bem, o nosso corpo de carne, ele é a exteriorização da nossa atualidade. Entendeu? O nosso corpo de carne, ele é a exteriorização ou registro da nossa atualidade. O que me adianta ser um anjo se eu estou envergando um corpo de demônio? Entendeu?
Tem alguma coisa errada comigo. De acordo? Então diz lá que o espírito não retrograda, mas eu estou pior. Besteira. Certo? O meu corpo é incapaz. Porque veja bem, a aquisição da angelitude não é uma aquisição definitiva. A aquisição da angelitude, ela tem como fator preponderante a continuidade do aprendizado. Eu só aprenderei se eu for tentado. Está entendendo? Eu só aprenderei se eu for tentado. Um diploma debaixo do braço não me faz nada. Eu é que tenho que mostrar que o diploma vale. Eu. Agora a maioria pensa que o diploma é que vale. Bota um diploma debaixo do braço e pensa assim: agora eu faço o que eu quero. Dentro das leis precárias da humanidade, sim. Mas eu não existo para viver as leis precárias da humanidade. Eu existo para viver a lei plena da minha consciência. E eu, dentro da lei plena da minha consciência, eu digo não. O diploma não me faz. Eu preciso do pedaço de papel para justificar a minha entrada em algum lugar. De acordo? Mas justificar a minha entrada vista pelos homens. Mas eu, ao entrar, eu não levo o diploma como ingresso. Eu levo a minha consciência em cima do diploma como ingresso. Que é diferente. Está muito complicado, hein? Não, tá bom. Horrível, né? O senhor tem que ter o diploma e saber como é que faz aquilo. Ou fazer a coisa, né? Não adianta ter o diploma e não ter capacidade para desenvolver aquilo. Certa feita, nós fizemos um curso, nós não éramos espíritas ainda não, tem muitos anos, fizemos um curso. Eram 7 anos o curso. Nós chegamos no 3º ano, fomos lá na secretaria, passamos até bem o 4º ano. Senão nós tínhamos que ser matriculados no 3º ano. Foi uma briga no colégio. Porque não queriam aceitar de jeito nenhum que nós nos matriculássemos no 3º ano. Não, eu passei. Mas eu intimamente sei que eu não mereço ter passado. Eu ainda tenho coisas a aprender. Então eu não quero nem saber qual é a matéria do 4º ano, porque eu quero ter um reforço no 3º ano. Tivemos que entrar com uma ação judicial para poder eles nos matricularem no 3º ano. Entenderam bem? Entenderam? Interessante? Né? Quer dizer, se o ser humano fizer assim, aí sim, aí ele vale. Não é? Aí ele vale. Aí ele realmente vai justificar a presença dele. De acordo? Nós estamos falando da percepção de nós. Então, supondo que nós sejamos de verdade, nós só o fomos porque lá chegou um determinado tempo que nós não percebíamos o que estava acontecendo. Lá aconteceu a percepção. Mas eles estão onde percebem, está tudo bom. Questão do corpo. O Antônio, é muito bem colocada a sua questão. Agora, veja bem, Antônio. Os degredados, e nisso está incluso Adão, os degredados o foram não por falta de inteligência, mas por falta de esforço. Porque se nós estávamos lá, bastava a nós a garra e a disposição de estudar. Nós, ao invés de estudar, nós frequentávamos as aulas, mas não estudávamos. Então é o que acontece hoje com o gênero humano. Certo? Nós temos 2 tipos de alunos. Nós falamos, parece que foi semana passada, não lembro se possa me foi. O aluno que frequenta as aulas e o aluno que estuda. Quem frequenta a aula passa às vezes até raspando mais fácil, mas não sabe nada. Não sabe nada. E tem aquele que estuda com garra o ano inteiro, não perde um minuto da vida dele. Esse passou de ano dignificando a sua vida. Quer dizer, esse merece ficar lá no planeta de origem. O que frequentou a aula e não estudou, não merece. Por quê? Porque dentro da lei dos homens,
nós temos uma variante, uma variação com o mínimo ou o máximo. Nós achamos que está errado, Zé Miranda acha que está errado. Ou eu sei ou eu não sei. Então, ou eu tenho uma nota para passar, ou eu tenho uma nota para repetir. Então, ou eu mereço 10, se eu tiver 9, eu tenho que repetir alguma coisa. Estão entendendo? Agora, vejam bem. Vamos repetir que isso é interessante. Para eu passar, e a nota máxima é 10, eu tenho que tirar os 10. Certo? Agora, se eu tirar 9, muito bem, eu posso passar de ano, mas eu ficarei devendo alguma coisa dentro da diferença. Agora, isso é um absurdo. Se a nota máxima é 10, 1 ou 2 tiram 10. São chamados caxias, né? E a esmagadora maioria passa raspando e sem saber. Quer dizer, esse 1 ou 2 que passam por 10 vão ser os líderes natos da turma toda, da tropa toda. Agora, o que me adianta liderar criaturas que não querem? Vocês estão entendendo? Porque a liderança é ótimo, mas com quem queira. Liderar peão que não quer nada, não é? Que quer ser carregado no colo, não dá. Não temos estrutura para isso. E não existimos para isso. Então o que nós achamos é o seguinte: esse negócio de 0 a 10, 5,5, por exemplo, passa raspando, nós não concordamos com isso, está errado. Entendeu? Nessa circunstância, ninguém estuda. Entendeu? E eu estava com 5 vezes, chegou aqui e falou assim, mas não queria mesmo, não queria ficar nos 10, não, eu não gosto disso. Entendeu? Então, porque ele não diminuiu, porque ele pensava que estava bem. Mas não perdeu nada. Ele disse que está certo aí, não perdeu porque não queria. Antônio, presta atenção, ele não perdeu teoricamente. Mas por que nós existe um vazio que não tem como preencher esse vazio? A gente pode estar debaixo de todas as mordomias. Deixa só ela virar. A gente pode estar debaixo de todas as mordomias. A gente pode estar saudável. Pode estar com tudo correndo bem. E por que existe um vazio em nós? É porque as criaturas as quais preenchem a nossa realidade, elas não preenchem tudo. Quem preencheria? As criaturas que passaram com 10 e nós no nosso acomodamento ficamos no 5,5. Entendeu bem a jogada? Mas quinta-feira é melhor que essa. Não, esse melhor é relativo. Também é relativo. Veja bem, para quem estiver exausto, isso é tranquilo. Mas para quem está começando a evolução dele no nosso nível, isso aqui é um paraíso. Não quer sair daqui nunca, certo? Então é muito relativo. Agora nós, no nosso caso, onde nós não encontramos a adjutora, não encontramos a nossa alma gêmea, entendeu? Nós não encontramos. Não adianta, porra. Não adianta. Agora por que não encontramos? Porque no nosso patamar, no nosso estágio evolutivo, nós não fomos alunos aplicados lá. A nossa alma gêmea que lá se aplicou, ficou lá. E nós viemos para cá. Então não tem adjutora. Isso. Não tem homem que satisfaça certas mulheres, não tem mulheres que satisfaçam certos homens. Não tem. Não tem. Não adianta querer comprar. Certo? Afetividade, amor, não é um sentimento de onde alguém do nosso lado é o nosso preposto, responde por nós. Não é fácil, não. Certo? Não é fácil, não. A esmagadora maioria do gênero humano convive bem, trata bem, respeita por falta de outra opção. Entendeu?
a esmagadora maioria dos casais, por causa da concorrência desleal, se acomodam. Isso é duro dizer, né? Não consegue levar a relação e às vezes dá até separação, dissolução. Está entendendo? Então, a nossa proposta para vocês é justamente a gente ter a coragem de mudar isso. Porque não tem nada mais desagradável na vida do que a gente conviver com alguém porque não tem coisa melhor. Está entendendo? Entendeu? Ah, eu já me encrenquei mesmo, deixa eu levar até o fim. É isso que acontece, não? É isso que acontece conosco. E nós estamos propondo a vocês um futuro de verdade. Porque nós somos a mentira estampada na nossa realidade real. Entendeu? Nesse caso, se não vai acontecer coisa melhor, pelo menos no presente atual, fica-se mesmo em relação ao casal, estou falando, né? Não temos outra opção. Certo. Tem que ficar assim mesmo. Agora, e o nosso futuro? E a nossa inteligência vai ser colocada onde? Está entendendo? Então, temos que ver se vai valer a pena o investimento. Porque a maioria pensa assim, não vou mexer com isso não. Nós aqui, se fosse uma reunião para conversar com o Petro Velho, para Petro Velho fazer milagre, a sala estava cheia. Mas como é uma reunião séria, de estudo lógico, de estudo racional, a sala está vazia. Está entendendo? Correto? Agora, vamos nos preocupar com sala cheia? Não. Vamos nos preocupar com isso, vamos procurar tirar proveito. Porque é duro vir aqui toda segunda-feira, chegar daqui a 10, 15, 20, 50 anos. O que o Zé me deu? Nada. Está entendendo? Então a gente está propondo a vocês uma reestruturação, uma mudança de situação. Agora, essa mudança de situação, obviamente, custa um preço. Tudo na vida custa um preço, não é? E esse preço é justamente a nossa garra, a nossa proposição, a nossa proposta de realmente crescer. De acordo? E a Eva? E a Eva? Mas isso tudo tem tudo a ver com ela. Pois é, mas não deixa eu continuar. Não, mas tem tudo a ver com ela, você. Eu sei, mas eu tô falando assim, faz como que Adão fez agora. Mas... como que a... Não, nós vamos chegar lá com calma. Você não desce aqui, tem esse tudo bem? Que é isso? Fica tranquilinha, Nesses progressos da inteligência, alguns assuntos dos fatores, pensando assim, você disse que, entre outras coisas, que um Deus imediatamente da inteligência, porque eu fiz isso para a minha inteligência. Eu fico pensando então no Einstein ou no Sartre, eles também não deveriam parar para pensar isso, certas palavras, não interessa pensar isso, eles também não deveriam pensar isso, graças à minha inteligência, nem eles também deveriam pensar isso. Não pensar, infelizmente, a gente pensa. Claro. Infelizmente a gente pensa, mas não deve exteriorizar. Tudo bem? Não deve exteriorizar. Porque não é verdade. Exato. Não, porque não é verdade. Nós somos sugadores do cosmos. Nossa inteligência pode ser perdida. Agora, eu poderia falar, quando eu chegar, você não sabe, então, a uns 100%, eu poderia falar isso. Nós acreditamos que aí pode entrar o nunca, viu, gente? Nós acreditamos que nós nunca chegaremos a ser sábios 100%. Porque o sábio 100% seria o fim da viagem. E no cosmos, o cosmos ele não tem fim. Certo? A evolução não tem fim. Entendeu bem? Nós estamos viajando no objetivo, né? Quando nós chegarmos no subjetivo, nós estaremos tendo uma vida, né, onde Deus vive, que é no subjetivo. Entendeu? Lá não tem nada disso. Lá é cada um querendo suplantar a si próprio. Isso mesmo? O sábio não admite que é sábio. O sábio tem certeza que não é sábio. Não é? O ignorante acha que é sábio.
Mas o sábio tem certeza que, ó, O contrário, o parafuso não funciona bem. Aqui nessa viagem que você falou, bateu aqui rápido. Será que o tanto ser humano, hierarquicamente, no campo espiritual, será que não tem receio do conhecimento, não? O ser humano? É o lá em cima também? Lá em cima? É. Os espíritos de luz. Não pelo seguinte, porque Entendeu, né? Porque é profundo isso. Dentro da sabedoria, ninguém supera ninguém. Entendeu? A não ser Quem esse aprendeu próprio, né? isso, quem aprendeu primeiro, ele tem uma, hierarquicamente falando, ele tem um lastro que o outro é inatingível para o outro. Entendi. É? Então repasse também, não é? É um repasse, né, de... Como assim? Eu falo assim, o conhecimento não pode ser prejudício unicamente. Ele tem Vamos viajar um lacerar, pouquinho. né? Agora nós Não, mas não quero, não. Não, vamos viajar um pouquinho que é interessante. Veja bem. O grau de inteligência que cada um de vocês conduz com vocês mesmos, ele ocupa um espaço. Esse espaço, ele é limitado, onde dentro dessa limitação só virão coisas novas se abrirem novos espaços. Para abrir novos espaços, eu tenho que transferir o que não presta mais para mim, o que já é negativo para mim, eu tenho que transferir para quem será positivo. Jesus, o conhecimento dele, que ele nos trouxe, já é negativo para ele. Por quê? Porque ele já aplicou isso, ele já praticou isso. Então ele transferiu o conhecimento dele negativo para ele, como positivo para nós. Que nós ainda não viajamos, não percorremos o caminho de Jesus. Entendeu bem? Então a gente vai se perguntar assim, mas se Jesus transferiu para nós o conhecimento dele, ele vai perder esse conhecimento? No concreto, sim. Mas ele, ao perder o conhecimento no concreto, ele tem que primeiramente transferir para o abstrato, ou para o subjetivo. Ou seja, ainda, nós pensamos primeiro, acionamos o sistema nervoso em seguida, e usamos os músculos para fazer algo. Certo? Mesmo que sejam os músculos do cérebro para escrever, ou pensar, ou falar alguma coisa. Então, nós acionamos o pensamento, depois o sistema nervoso e depois os músculos. O que nós aprendemos muscularmente falando, esse aprendizado vai ser registrado no chamado subconsciente, ou perispírito, que é mais ou menos a mesma coisa. De acordo? Então, agora, esse aprendizado em nós, primeiro pensou, depois acionou o sistema nervoso, depois os músculos. Nós praticamos isso. Ao praticar isso, nós transferimos essa informação dessa prática, o chamado subconsciente ou perispírito. Então o perispírito é dotado de um conhecimento concreto. No dia que nós sublimarmos esse aprendizado e pudermos transferir essa coisa aprendida para terceiros, nós vamos dar liberdade, nós vamos dar vão, espaço vazio no nosso subconsciente para entrar coisa nova. Só que quando a gente promove a entrada desse espaço livre, desse vão, nós transformamos concreto, que foi passado para quem não tem, em abstrato nosso, ou substrato nosso, ou essência nossa. Ou seja, ainda, nós estamos viajando para buscar o nosso espírito. Essa busca do nosso espírito se faz através da matéria. Ou seja, eu vivendo matéria, eu vou ao espírito. Quando eu transformar concreto, tangível, não é dinheiro não, viu gente? Concreto, tangível, em real, está no substrato.
Porque Deus é real e nós somos irreais. Por quê? Porque nós estamos viajando num espaço que não é nosso, enquanto que Deus é Senhor de todo o espaço em si. Entendeu? Tá muito difícil? Complicado? Tá. Complicado. O corpo físico é o apertador do perispírito. O corpo físico é exatamente isso. O espírito, ele tem a mesma forma do perispírito, ou ele é mais em forma de energia? Nós acreditamos que o nosso espírito, ele está decodificado no corpo de carne. Nós acreditamos. Quer dizer, ele tem um desenho do corpo do perispírito. Nós acreditamos. Alguns anelhos espirituais, inclusive o livro dos Espíritos, fala que o espírito é uma centelha. Exatamente. O espírito é uma luz. Codificação é gênese. Mas espírito é pensamento. Isso. Agora, esse espírito, pensamento, ele em que estágio? Se eu sou uma coisa pensada por mim mesmo. Está entendendo? Então isso é um lance. Então eu posso entender que o espírito tem forma do meu perispírito e automaticamente do meu corpo. Hipoteticamente sim. Porque afirmar não tem como. Suzanina, não pode falar uma coisa rápida? Essa frase, Deus é real, sabe como é que nós sentimos essa frase, que Deus é real? Por exemplo, as coisas comuns, muitas coisas hoje já não nos satisfazem mais. Pessoal, vamos para a festa, vamos fazer isso, fazer aquilo. De repente, quando a gente era jovem, a gente até buscava, mas ficava faltando algo. Hoje, o pequeno tempo que a gente tem procurado aprender coisas elevadas, a nosso entender, que realmente nos satisfaçam, nos façam enxergar melhor, porque a gente sabe que assim será mais feliz. Então, quer dizer, seria essa a realidade, uma concretude, a busca de um valor superior, eterno e permanente, seria isso? Quando você busca coisas que para o gênero humano é perda de tempo, é porque você está buscando o seu futuro. Porque a perda de tempo que é para nós, para o gênero humano, não é perda de tempo, que é gozar. Entendeu bem? Certo? Eles não estão errados, não. Nós é que já superamos isso. Certo? Agora, por que eles não estão errados? Porque nós também palmilhamos o mesmo percurso deles, a mesma viagem deles, nós palmilhamos. Hoje nós estamos buscando coisa diferente por esgotamento, por cansaço. Certo? Então nós queremos investir em nós. Certo? Agora estamos buscando investir em nós porque nos lambuzamos em coisas materiais. Agora, esse lambuzar não foi perda de tempo. Esse lambuzar foi necessidade de aprendizado no erro, para que esse erro, viu, César? Para que esse erro nos promovesse o acerto. Entendeu bem? Certo? Então, o erro é erro para mim, não para os outros. Né? As loucuras que os jovens fazem hoje são loucuras que nós ontem fizemos. De acordo? Zé, mas é por isso que nós, os pais, aí temos esse gravíssimo defeito de falar, mas eu já passei por isso, eu sei que isso aqui que é melhor para você. Não, ele já tem de querer, porque já passamos, já sabemos que erramos, estamos vendo os nossos filhos no mesmo erro, aí a gente fica tentando, assim, sabe, falar assim, não, mas eu já sei que eu já passei por isso também, então não está errado. Vamos viajar mais um pouquinho então aí, né? Égua vai ficar, né? Vamos castigar você, né? Não! Hein? Veja bem, nossos filhos, eles são a complementação dos nossos erros. Só aí. Nossos filhos são a complementação dos nossos erros. Coisas que nós gostamos em vidas anteriores e não tivemos oportunidade de fazer, ficou registrado. Ah, se eu tivesse mais tempo eu ia fazer isso. Ah, se eu tivesse mais tempo eu ia fazer aquilo. Ficou registrado. Vem para nós na figura ou na imagem dos nossos filhos. Então, você é passado por seus filhos. Você é passado por seus filhos. Agora veja bem, seus filhos estão com você
não é para você ensinar a eles, mas seus filhos estão com você para que você reafirme em você valores positivos que você vê degenerados nos seus filhos. Se os seus filhos não errassem, talvez você viesse a errar. Isso é muito difícil, né, gente? Isso é muito difícil. Se seus filhos não errassem, talvez você caísse novamente. Então, aparentemente, seus filhos são colocados no seu caminho para você os guiar. Seus filhos são colocados no seu caminho para mostrar a você tudo que você não deve fazer. Certo? Analisem bem as famílias. É feito, então? Hein? É feito. Espera só um pouquinho. Depois você corta. Analisa bem as famílias. Se eu sou honesto, eu recebo no meu lado um filho desonesto. Para quê? Para reforçar a honestidade. Para reforçar em mim a tese da honestidade. Então me pergunto, eu estou salvando meu filho ou meu filho está me salvando? Estão entendendo agora? O pai honesto recebe um filho honesto. Vice-versa. Vice-versa, um está ajudando o outro, porque um cresce em função do outro. Entendeu? Se for considerado uma escola correta, sim. Só que nossos filhos nos consideram quadradões. Não é não? Mas ele está aprendendo com o nosso exemplo de honestidade. E eu estou fixando valores com o exemplo dele de honestidade. Certo, mas ele está aprendendo se ele quiser. Se ele não quiser, ele não registra. Mas o registro não registra? Se ele não quiser, ele não registra. Mas em nível consciente para registrar, Sousa Miranda, lá na frente vai pescar isso. Em nível inconsciente, sim. Ele pesca. Mas consciente, não. Pois é, mas... Consciente é se ele quiser. Ele é um ser, ele é invulnerável, impenetrável. Mas que fica registro. Mas nós estamos vivenciando uma humanidade heterogênea com essa finalidade. Não é? Os princípios inteligentes dos nossos corpos estão registrando, mas na inconsciência deles. Certo? Então, quando a gente questiona quando é que foi que eu caí ou que eu errei, é quando eu fui princípio inteligente. Porque eu, como princípio inteligente, eu tive a opção de buscar corpos de sábios ou corpos de preguiçosos. Entenderam bem? Pela lei da atração. O registro inconsciente é preguiça. O registro inconsciente, de alguma forma, é preguiça, mas não podemos generalizar. Não, porque se eu estou num grau evolutivo de ignorante, eu não tenho como ter registro consciente. Entendeu bem? Isso é muito vasto, né? É até bonito. Esse tipo de estudo é bonito. Onde nós vamos levar esse tipo de estudo lá. Entendeu bem? Onde aqui não dá, que tempo é muito pouco. Porque muitas vezes, dentro dessa tese, eu posso saber que aquilo que eu estou fazendo é errado, mas eu, por covardia, não consigo fazer isso. É consciência nesse sentido, sabe? Quer dizer, quem é que? Quem que levantou? Não. Ah, é? Era só sobre efeito. Só sobre efeito? Espera um pouquinho. Não é honesto. Honesto é uma aberração. Ah, certo. É isso que nós estamos devendo. Isso nós estamos na dúvida. Onde é que está? Onde é que tinha parado, né? Quando um pai honesto, ele recebe um filho honesto, existem várias hipóteses. A hipótese primordial é o seguinte: um pai honesto que sublimou a honestidade dele, automaticamente ele atrai um filho honesto, porque ele sublimou. Ele não é honesto na hipocrisia humana. Os bens dele são bens com origem de boa procedência, porque a esmagadora maioria dos honestos no mundo hoje são honestos hoje, século XX, mas a origem dessa fortuna não foi honesta. Entendeu bem jogar? Essa esmagadora maioria. Agora, no caso de um pai honesto e recebe um bojo na consequência da vida dele, um filho honesto, existem várias hipóteses. Ou é para os dois darem um peso mais importante no contexto da sociedade em que os dois viverão, ou para os dois terem uma força dobrada para receber na infraestrutura familiar dos dois, ou uma esposa, ou uma tia, ou um tia, que é um problema sério.
e que eles não admitem nem querem que o nome deles seja sujo ou sujado. Entendeu bem? Então o que acontece? Nós estamos na vida com a única finalidade de aprender. E nesse aprendizado, Deus, na sua fantástica sabedoria, coloca junto de nós sempre o que precisamos, nunca o que merecemos. Entendeu bem? Você queria falar um negócio? Eu gosto muito de ilustrar essas coisas. Uma história que contaram aqui um tempo atrás, numa das palestras, é um pai que recebeu 3 filhos que tinham uma tendência a ser alcoólatras, daqueles bem viciados mesmo. E ele não tinha nenhuma tendência a ser alcoólatra, o pai. Só que inverteram o papel. O pai veio como alcoólatra, né, inveterado mesmo, e criou problemas seríssimos durante a vida dele por causa desse alcoolismo dele. A ponto de os 3 filhos foram criados, crescendo de vergonha do alcoolismo. E esse é um modo de tentar salvar. Exato. Agora, essa tentativa ela é temporona, viu? Porque esses filhos, no grande amanhã, em outras encarnações com outros pais, serão deixados à deriva para ver se realmente isso é que é a afirmação deles. De acordo? Bom. Lá no nossos filhos, eu vou ver nossos pais não estão aqui para ensinar. Mas nós não estamos aqui naquele de cutucar o caso, e estamos auxiliando. Exato. Veja bem, nossos filhos, eles já sofrem uma pressão tremenda dos próprios pais sem eles abrirem a boca. Onde está essa pressão? Nos 23 cromossomos físicos do pai e nos 23 cromossomos físicos da mãe. Então ele tem um bombardeamento onde o passado do pai está ali apoquentando ele dia e noite nas células do corpo de carne dele, da mãe dia e noite, e do cérebro dele. Quer dizer, tudo que ele for fazer de errado, ele vai se constranger. Agora, esse constrangimento não está nele, evolução dele. Esse constrangimento está numa demonstração externa, que é o corpo de carne, porque o nosso corpo de carne é externo. Concorda? Esse corpo de carne está acoplado ao nosso perispírito por incapacidade nossa, mas é um corpo externo. Agora, veja bem, você deve ensinar aos seus filhos fazendo diferente do que eles fazem, sem envolvimento, mostrando a eles que o futuro é deles e não seu. Tanto que pela lei da circunstância vai morrer antes, e eles vão continuar. Então mostre a eles tudo que você faz, sem constrangê-los a querer que eles copiem você. Porque se eu for constrangido, e num planeta de rivais, eu vou dizer não. Mas se eu não for constrangido num planeta de rivais, eu vou dizer sim. Vai copiar pelo menos o que ele do pai. Se você disser com a sua filha, não faz isso, ela vai dizer, faço. Entendeu bem? Agora, se você disser, minha filha, faz isso, ela vai dizer não. E como agir? Deus é meu, seja meu. Fala, se vira. Você tem inteligência, tem um cérebro, você tem inteligência. Use o seu cérebro. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui debatendo isso. Quando o filho mexe com droga, a mãe tem que estar de cima. Adolescente, por exemplo, é uma complicação. Nossos filhos no século XX mexem com droga, porque antes eles no abismo já mexiam com droga lá. Então não é a droga que desvirtua meu filho, é meu filho que desvirtua a vida dele, desse E como é a postura de uma mãe? Eu estou falando que nós estamos com a amiga nessa situação, de uma mãe numa situação dessa, um menino de 14 anos, andando em massa companhias, mexendo com a droga, ela fica louquinha. Mas aí são duas perdas. Uma que parecia ser equilibrada, que é a mãe, e outra que já nasceu desequilibrada, que é o filho. Quer dizer, mostre ao filho que isso é uma má situação, é uma perda natural. Agora, esse filho, ele exige trilhar esse caminho. Para quê? Para aprender. Através de quê? Da perda do corpo. Vale a pena perder um pouco, mas aprender. Isso deu. Isso é que a gente não quer se conscientizar e nem se convencer.
que a mãe não importa, que nós não podemos é nos destruirmos junto com ele. Exatamente. Porque aí vai duas vidas para lá. Duas vidas para o balaio, o passado e o presente futuro. Aí ficam dois passados abraçados. Agora, esse problema, o senhor fala aí, estudar. É isso. Para a gente entender esse mecanismo. Se não estudar, não tem jeito de entender. Exatamente. Deu bem? Complicado, né? Complicado, né, Sérgio? Não, tá ótimo. Nós temos que entender o seguinte: nosso corpo de carne é cobaia, nosso corpo de carne é laboratório experimental, é para ser usado. Como? Não interessa. Entendeu? Não interessa. Agora eu sacudo meu filho queridinho do meu coração, eu amo você, eu adoro você, mas o corpo, a vida, o futuro é de você. Faça da sua vida o que você achar melhor. Se você acertar, vamos gargalhar juntos. Se você errar, vamos chorar juntos. Por quê? Porque eu não tenho armas, eu não tenho condição, eu não tenho moral de interferência. Vê se deu ou não? Eu não tenho, gente. Você não pode construir o destino do seu filho. Não posso. Quem sou eu? Eu não construo o meu destino. Eu sou um tolo que até ontem eu vivia aos trambolhões caindo, errando, matando, massacrando, prejudicando os outros. Hein? Como é que eu quero hoje dar uma de santinho? Quem sou eu? Vamos tentar fazer pelo jeito. Isso. Aí está o negócio da gente tentar educar os filhos da gente muito com conversa, com diálogo, porque na pior das hipóteses a gente vai ser amigo deles no futuro. Exato. E a gente sendo amigo deles, eles vão nos ouvir. Agora, se a gente começar a ficar naquela cobrança brigando, eles vão ficar com raiva da gente. A gente não vai ter um mínimo de diálogo com eles. Com conversa, com diálogo, sem deixar que eles destruam o patrimônio construído dos pais. Entendeu? Se a gente conseguir crescer Por quê? deles, porque para os pais aquele patrimônio tem valor. Estão entendendo? Agora, para os filhos, eles acham, como não custou o suor do rosto deles, eles acham que é para destruir. Que façam isso, mas depois que a gente não precisar mais disso. Estão entendendo? Hein? Que façam isso. Eu, depois que eu fechar os olhos, eu não quero nem olhar para trás. Não quero nem saber o que é que estão fazendo. Por quê? Porque nós temos que entender que toda a construção material que nós promovemos durante o tempo que estivemos na carne é para ser destruída ou substituída. Entendeu? Como eles vão fazer, não interessa, eu não quero nem saber, não quero nem olhar para trás. Entendeu? Isso é baseado, eu lembrei aqui do Evangelho, que fala qual o patrimônio que seus pais construíram? Para eles próprios ou para... Então, isso é que... Exatamente. Impressionante. Impressionante. Né? Como é que é bom estudar, né? Em relação a isso, eu tocar ali agora há pouco sobre o drogado, né? Então, experiência que eu tive, né? Então eu estava com um filho, que eu não vi, seu pai, há 20 anos atrás, em que eu era alcoólatra ativo. Né? E minha mãe, né, até hoje tem mais simpatia do meu pai, mais afetiva, etc. Mas, todavia, eu fui dos 13 aos 20 anos como alcoólatra. Aos 18 entrei no emprego que tem até hoje. Eu até cortava minha mesada quando não tinha emprego. E quando eu entrei, cortava quando chegava cabelo de casa, etc. Eu entrei no emprego, passei a ganhar bem do padrão da idade que eu tinha. Mas de vez em quando fui ficando sem dinheiro. Demais, enormemente por idade. Então, mesmo sendo alcoólatra, era uma alcoólatra mais do que o normal dos alcoólatras da idade. Tá? E eu ficando apertado, meu pai não dava dinheiro mesmo. Então, na estatística você ganhava nota 10. Em relação a isso? Em relação aos goles, nota 10, né? Maravilha. E aí aconteceu que se eu tivesse sua mãe e não tivesse meu pai, eu acredito que minha mãe me prejudicaria. Porque ela até faria os buracos financeiros, alguma coisa assim. Meu pai não, eu não dava esse espaço. Eu fiquei num estado tão lastimado financeiramente, morando com os pais, tendo um bom emprego.
mas eu não entendia para nada, nem para consertar a calça que estava se rasgando, também de tanto de olhar. Eu então parei de beber através de alcoólicos anônimos, e estou até hoje parado. Mas assim, então foi esse amor puro necessário. Tem que testar mesmo. Alguns casos, infelizmente, não sei como, mas meu pai soube, consciente ou inconsciente, tem que deixar o filho até o fundo do poço e ver a papai. Não é alguns casos, não são todos os casos. Nós somos tão rebeldes, meu amigo, que a gente não deve se intrometer. Conselho não se dá, a não ser que peçam insistentemente. Deixa. É um engano. Nós queremos nos intitular Salvador da Pátria. Que pátria? Que pátria? Isso aqui? Isso é piada. Não, você vai ter conselho para o cidadão, vai ser um chato. Exatamente. Isso que nós vivemos na nossa sociedade, isso é uma piada. Entendeu? Tá bom? Piada. Ou seja, os nossos pais devemos estar, então, não interferindo, mas estarmos prontos para dar a mão a hora que eles quiserem, se quiserem. Se não quiserem, segue sua vida, meu filhinho querido, meu coração. Já vai tarde. Entendeu? Num planeta como o nosso, gente, só tem um jeito da gente aprender: pela solidão. Mas por que nesses movimentos de problema em família aparece a compaixão? Não era para aparecer. Nos problemas em família, Margarete, aparece a compaixão porque nós somos criaturas medrosas. E através do medo da solidão, o medo da angústia, o medo da dor consciencial, o medo de ficar velho e não ter quem cuide da gente. Entendeu? Mas eu questiono um pouco isso aí. Manda abraço. Porque os meus meninos, por exemplo, toda vez que chega perto de mim, até o menino de 10 anos, chega e fala assim: pai, eu estou pensando em fazer isso, eu não sei, como é que é? É certo, é errado, é bom, é ruim? Quer dizer, eu tenho que chegar e dar uma orientação. Porque, agora, se a criança tem esse nível de consciência, é claro que ela vai errar absurdamente se a gente não permitir. Eu tenho que chegar e conversar com a sua vida, vai errar. Não entra com esse caminho, presta atenção. Nós dissemos que nós não devemos nos interferir em relação aos filhos rebeldes. Existem casos raríssimos de filhos bajuladores dos pais. Vê, você só registra isso, não precisa concordar não. Só registra isso e guarda isso para o futuro quando você ficar velho. Quando eles reverterem a posição, começarem a querer mandar em você. Quando eles reverterem a posição e começar a querer mandar em você, vai confirmar isso que o Zé Miranda está falando hoje para você. No caso de filhos bajuladores, ou tolos ou ingênuos, eles irão a você como um patamar de salvação, de salvaguarda deles. Porque eles estão querendo fazer média. Eles não sabem disso não. A maioria não sabe. Está querendo fazer média. Está querendo preservar o paizão que eles têm hoje, porque ontem não tiveram. E é duro dizer isso para vocês, né, gente? É duríssimo, sabe? Isso é uma coisa que nos constrange demais. Mas você deu a ideia, você trouxe, a gente tem que falar a verdade. O gênero humano, meus amigos, ele está estruturado num patamar onde esse patamar está alicerçado na lei do levar vantagem. Eu quero levar vantagem. Eu quero é aquela passagem do filho pródigo. Aquela passagem do filho pródigo, tem aquele que falou: meu pai, me dá a minha herança que eu vou cair fora. E tem aquele outro que ficou com o pai. Os dois estão errados. Mas o que ficou com o pai é pior do que o que pediu as contas. Porque o que pediu as contas se lambuzou no erro de tal forma que se conscientizou. Meu pai estava certo. Os empregados dele nunca sentiram falta de nada. Enquanto que eu aqui no mundo, ninguém me dá nem ração de porcos. Tá entendendo?
Agora vejam bem, para o tolo, para aquele que não estuda, para aquele que não usa isso como aprendizado correto, é capaz de dar uma medalha de honra ao mérito àquele que ficou com o pai. Aquele que ficou com o pai é um egocêntrico, é um egoísta, é um interesseiro, é um pilantra, não é? E depois desse acontecimento, ele tentou governar o direito do pai de pensar. Entenderam bem? Tem dó, gente. E é isso que acontece com os nossos filhos hoje. Nossos filhos hoje, ou eles são filhos que eles exteriorizam tranquilamente a verdade, a máscara deles bota para fora, ou eles são criaturas víboras que armazenam a hora certa de dar o ponte. Obviamente tem as exceções, mas são tão poucas que se perdem no meio do contexto geral. Vocês estão entendendo? Segunda-feira nós vamos continuar com esse assunto, tá? Nesse ano que o senhor abordou aí, nós vamos fazer uma análise do lado espiritual. Esse que caiu fora, ele aprendeu muito mais do que o que ficou. Esse que caiu fora, Ronaldo, aprendeu o que é ser tudo. O outro que ficou com o pai, protegendo o pai, tomando conta do pai, é uma raposa. E ele também necessitou esse plano. Exato. O que caiu fora, basta para ele uma encarnação para aprender. Aquele que ficou, 10 é pouco. Entenderam bem? 10 de lama. De lama. Não é 10 de aprendizado, não. Porque a criatura que usa mal a sua inteligência para ser sagaz, para tomar coisas esquecida do patrimônio maior que cada um de nós é dotado, todos nós podemos ser fabricantes do que quisermos, gente. Quem gosta do ouro, fabrica ouro com facilidade. Quem gosta de casa, fabrica casa com facilidade. Quem gosta de trabalho, fabrica trabalho com facilidade. Nós temos esse potencial. Sabendo usar, nós não precisamos passar a perna em ninguém, gente. Agora, aquele que ficou é uma raposa. Mas o Caim, quando o Caim matou Abel, não dá tempo mais. Não. A ideia não foi essa, de ser esperto, porque o mundo... Segunda-feira que vem você nos cobra. É de Caim que matou Abel. Até para desandar. O mérito de Caim não foi construir várias cidades para que a esperteza se valesse? Ô, gente,